Servir pessoas ou servir o mercado? E nós temos uma população envelhecida, demenciando, sozinha. Então a gente saiu de várias crises da dengue. Não vai ser substituído por IA. Hoje o diálogo aqui é sobre o SUS. Nós vamos estar aqui no mais um Gilmarcast e nós estamos aqui recebendo uma professora da Universidade Federal de Uberlândia, uma pessoa que tem um trabalho muito grande, não só entre os reumatos, mas também na saúde pública de uma forma geral. Eu estou falando da professora Juliana Marques. Muito obrigado aqui, Juliana, pela ter aceito, dialogar um pouquinho a respeito do Sistema Único de Saúde em Uberlândia. Como é que você, da universidade e também tem uma experiência de ajudar a montar uma fundação aqui pública em Uberlândia, vê como é que Uberlândia transita nesse debate do Sistema Único de Saúde? Olá a todos, olá Gilmar, obrigada pelo convite. É sempre um prazer debater o SUS, debater essa questão, ela é muito relevante, porque afinal de contas discute qual é a finalidade, para que rumos vamos enquanto sociedade, como queremos gastar o recurso público. Acho que essa é uma grande questão para todos nós, como vamos gastar o dinheiro que arrecadamos em impostos, e é isso que está posto. Eu estava comentando aqui antes de vir para cá eu achei um vídeo muito interessante na internet, que fala sobre a constituição das unidades de atendimento integrado aqui em Uberlândia. E essa é uma discussão muito bacana, porque, veja, as primeiras 3 unidades de atendimento integrado, Pampulha, Luizotti e Planalto, foram constituídas em 1991. E quem teve essa ideia e quem implementou, não fez isso desprovido de recursos federais. Mas vamos lembrar, o SUS era recém-nascido. A 8ª conferência tinha pouco tempo que havia acontecido. E a Constituição de 88 só em 88. Então, nós estávamos muito precoces na organização desse SUS. Nós saímos do antigo INAMPS, em que o Hospital de Clínicas já tinha um convênio, e que nesse momento havia uma questão que já estava posta, o convênio veio porque precisava pagar as contas. E você tinha figuras para atendimento, só podia ser atendido quem tinha carteira assinada. Quem não tinha era indigente. Então essa é uma questão muito poderosa. Esses conceitos vão mudando com o tempo. Uma pessoa que não tem uma carteira é indigente, uma pessoa também trabalhava, Exatamente. Então, como que pode isso, E aí o seguinte, as UAS vieram num momento de lacuna de política nacional. Termina o INAMPS com a Constituição de 88, com a Constituição Cidadã, com a criação do Sistema Único de Saúde. Foi algo extremamente marcante, inclusive para mim, que mudei para Pedrinópolis na época. Eu mudei em 85, vi a Constituição do SUS lá. Havia apenas a estratégia não tinha estratégia da família. Não tinha, ela só veio depois com o Serra. Mas, na verdade, havia já a Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica de Saúde era a grande referência. E quem tinha essa estrutura, tinha pelo menos o atendimento de clínica, mas poderia ter de pediatria, de ginecologia e obstetrícia, fazer pequenos procedimentos, enfim. Então, só tinha essa estrutura, a estratégia da família veio depois. E aí os hospitais, como a UFO, mas não era a realidade nacional, havia as Santas Casas, enfim, Uberlândia era muito servida nisso também, mas eu quero me localizar nessa questão das UAS, porque na verdade as UAS mostravam a ausência de uma política para cidades com mais de 200 mil habitantes. Uma cidade que tinha mais de 200 mil habitantes como Uberlândia dependia única e exclusivamente do atendimento que tinha na UFO, a urgência e emergência. O hospital basicamente era... Todo mundo falava, a medicina, A medicina. Então, aquele pessoal da gestão do Virgílio Galassi, do Paulo Salomão, que faleceu recentemente, que foi o idealizador desse projeto, eles foram brilhantes, mas eles também buscaram recursos no governo federal. Saíram as 3 unidades e a União teria que entrar para construir mais 3 outras unidades, que não aconteceu dessa forma. E veja bem, era recurso só para construir a unidade, não tinha custeio para funcionamento. Que esse é um grande problema. Então, depois vieram a Tibere, vieram Martins mais tardiamente e Morumbi, que Morumbi não tinha sede própria, foi um arranjo que se fez numa construção que tinha lá muito mais tardiamente, Mas esse debate ele é muito importante, que quando a gente assume a gestão, a gente discutiu muito a questão das UAS. E quando você recupera esse vídeo, ele fala que ele era municiado de atendimento urgência e emergência, tinha finalidade de desafogar a UFO, trazia a urgência e emergência mais perto dos moradores, e que ele era municiado de raio-x.
E quando você vê, eles falam que só bancava a construção, mas o custeio era do município do funcionamento, né? Então, quando o governo adota como política de Estado a criação de UPAs, a estratégia da família está acontecendo, ela está Que essa já instrumentalizando. começou a consolidar melhor a partir da Constituição de 88, a atenção básica começa a crescer, Isso. Depois vem a basicamente, formalização da estratégia da família, vem o aspecto de formação, vem a instalação, inclusive com layout de unidade, para todas as unidades do Brasil, com financiamento do Estado, com retorno de recursos financeiros do Estado, que é a grande estratégia. A gente não tem que apostar na urgência e emergência. Mas eu quero ainda focar um pouco dizendo que nós somos assertivos em criticar o modelo, não descartá-lo. Porque, na verdade, quando você pensa nas UAS, ela era defasada e tinha um outro problema. O município tinha que arcar com quase ou mais, dependendo da época, dependendo do ano, com 30% ou mais do orçamento do município só com saúde. E com equipamentos que não davam resultado, que eu acho que a grande questão para a população é questionar como ela é atendida. Quais são os resultados objetivos desse atendimento, né? Será que não pode ser de outra forma? Pode ser um resultado melhor, com um diagnóstico, um tratamento mais adequado, com menos espera? Acho que essas são as grandes coisas. Então, a UPA, ela não é que vai resolver todas as coisas, não, mas ela traz de novo o debate sobre repatriamento de recursos fiscais para o município. E esse debate na reforma tributária, é um dos temas, né, que quando foi votada agora a reforma tributária, é rediscutir exatamente essa partilha melhor entre Estado, entre a União, os estados e os municípios. Porque do jeito que estava a partilha também, complicava, já que já tem uma determinação também legal, que foi uma construção depois a partir da Constituição de 88, que é um gasto, uma divisão, e a União ter compromisso de gastar no mínimo, né, 15% com a saúde também. O Estado também, o Estado tão ausente no município de Uberlândia, não é mesmo? E o SAMU recoloca esse debate, né, Gilmar? Na verdade, nós acertamos quando a gente vê hoje toda a guerra que está instalada no município. Vamos ser sinceros, quem estava certo? Nós estamos falando o seguinte, não é possível mais a cidade arcar sozinha com a despesa da saúde de uma cidade de 700 mil habitantes. Nós temos que dividir esse custo, compartilhar com as outras esferas. E temos que melhorar nossos equipamentos, nós temos que melhorar a capacidade de atendimento à nossa população. Então, quando a gente está falando que a UPA... nós estamos desprestigiando, nós estamos falando que nós queremos reforçar nosso teto MAC, o quanto de dinheiro vem aportado para a saúde das outras esferas. Quando esse governo atual adota o SAMU, não é porque ele acredita, é porque ele precisa de dinheiro em caixa, senão nós vamos ficar sem dinheiro para pagar funcionário. Objetivamente é isso. Quem quer isso? E esse foi um grande desafio, né, de reorganizar o sistema, né, manter a atenção primária ampliada em todas as áreas. E como crescemos, né? Pois é, e saímos aqui, só me lembro, na saúde bucal, a gente saiu de 6 aqui para 24. Nós aumentamos em muito as unidades de saúde de família, com sede própria, com adequação de unidade, não precisa ser a cara da pobreza, pode ser bonito. Aqueles tanto de casinhas alugadas, né, remendada ali, fazendo puxadinho para cá e para lá, e todas elas, né, com 12 unidades básicas de saúde, justiça. E também chegando na zona rural, né, porque o pessoal parece que o povo só vive na área urbana, né. Uberlândia também tem uma zona rural, né? Enorme, nós somos 4 mil quilômetros quadrados. Né? Nós temos 4 grandes distritos, fora as comunidades, né? E fora os assentamentos. Nós estamos em Uberlândia hoje com 16 assentamentos de reforma agrária que precisam desse atendimento. Indo para Pedrinópolis tem Itapuirama, né? Itapuirama. A bela Itapuirama. E Itapuirama hoje tem uma unidade, né? Foi reformada, reequipada, porque há uma população significativa ali, morando, né? Então, esse compartilhar do município, do Estado e com a União, né? E ao mesmo tempo fazer com que os programas também, que o governo federal começa a avançar em especialistas, em uma série de coisas, possam chegar também nas nossas unidades. O que eu pensei, para deixar muito claro para quem nos ouve, uma questão fundamental é o seguinte, não é brigar sobre quem tem razão com uma política ou não. É uma política de Estado, que a benesse é para todos, né? Nós estamos cercados de exemplos de quanto que gastos em saúde são extremamente caros quando você está no privado, quanto que às vezes convênios são insuficientes. Então a gente precisa garantir com justiça, pensando na sociedade do futuro, acesso com justiça, acesso com qualidade, né?
Eu vi uma matéria ontem falando que Paraguai, quando a população precisa de acesso à saúde, eles não têm. Estão vendendo Tirzepatida, né, o famoso Monjaro, há quilos, tem filas para poder traficar, não arrecada impostos, não se organiza enquanto sociedade para oferecer o justo à sua população. Esse é o ponto. Então, quando a gente está falando o seguinte, olha, nós vamos aderir a uma política do SAMU, nós não vamos olhar quem está concedendo, vamos ver o que ela tem, se ela está trazendo dinheiro, sim ou não. É isso que esse governo fez, é reconhecer com justiça que a gente precisa distribuir esses custos. Então, isso foi muito marcante. E foi muito interessante, você falou disso, eu recebi recentemente um título de reconhecimento de sanitarista aqui na cidade, e eu fui lembrada e citada por conta da luta do SAMU. O Gilmar me chamou para uma entrevista com um bombeiro, que o cara foi um troglodita. E sabe quem estava lá? O Adenilson, que hoje é secretário de saúde. Ele que me acompanhou naquele debate, defendendo os interesses dele, do grupo dele aqui na cidade. E o bombeiro me atacou profundamente, porque eu vinha da luta sindical. E quando eu me formei em 2004 na área médica... E os médicos naquele período teve um debate importante, né? Para esse enfrentamento, porque nós não estamos fazendo enfrentamento com bombeiro, com qualquer que seja, nós estamos querendo melhorar. Sim, e os bombeiros estão hoje totalmente integrados, como que era a proposta, inclusive, né? O que acontecia é o seguinte, eu formei e fui trabalhar na UAI, trabalhei muitos anos na UAI Tiberi, né? E foi lá que eu me decidi por fazer clínica médica. Eu saí pensando em fazer psiquiatria, mas eu cheguei lá e os enfrentamentos cotidianos me mostraram assim, não, vai fazer clínica. E lá a gente, quando tinha um paciente grave, porque na UAI é isso, não tem nada. Você tem o raio-x, o exame é coletado lá, mas não é executado lá, né? Ele é transladado até o laboratório central para ser analisado. Então, e o paciente ficava internado em más condições, né? Com muita precariedade, e aí, quando a coisa pegava, você tinha que sair na Fiorino e transladar o paciente até a UFO ou um hospital que tivesse conveniado com a prefeitura. Era assim. E eu vi o nascedouro da regulação, sabe? Regulação, não havia que o pessoal regulação. não tem muito entendimento, né? Acha que SAMU é só ambulância, né? Então, mas não é só isso. Quando eu entrei lá, eu tinha que parar o atendimento, ir lá no telefone e saber por mim só, não havia instrução nenhuma, Gilmar. Falou, olha, tem um paciente com suspeita de AVC, porque você não pode falar que é o diagnóstico, porque você precisa da tomografia para ver se é hemorrágico, se é isquêmico, se não é um tumor, se não é uma outra coisa. Então, eu tinha que parar e pensar quais eram as estruturas que poderiam ofertar essa assistência. Eu mesma ligar na UFO, e na UFO nunca era ligar num lugar só. Na UFO significava ligar no PS, clínica médica, na sala de emergência da clínica, na UTI adulto. Então você tinha que saber dessas nuances, não havia uma orientação da Secretaria Municipal de Saúde instruindo esse coitado que chegava lá para fazer isso. Você não podia ligar para Santa Genoveva porque eles nunca aceitavam. Muitas vezes o médico acabou de recém-formado. Não tinha condição, não tem essa noção. Você tinha que ligar, então não adiantava ligar para Santa Genoveva, tinha que ligar para Santa Clara, o Madrecor estava começando, foi mais tarde. Então assim, você tinha que saber dessas coisas. Então, quando veio a regulação, ela resolve isso para você, entendeu? Tem um intermediário e que tenta levantar quais são as vagas que de fato existem. E aí vezes, só mais tempo o médico atender do que ficar fazendo um serviço burocrático que outro técnico consegue fazer. Você tinha que parar, né? Tem um trabalho técnico por detrás disso do povo da saúde muito importante, que não vai ser substituído por IA. Porque assim, eu vejo sempre essa discussão. Tem um trabalho, tem um levantamento de quantos leitos de fato nós temos e sobre quem necessariamente precisa. Porque o que a gente vê é as pessoas também contando mentiras para despachar o paciente, mas aí ele vai para o lugar errado. E isso gera problema lá para onde o paciente chega. E tira a vaga de quem precisa, sabe? Então esse é um ponto importante. Eu vi isso tudo nascer, sabe? Isso foi uma experiência brutal. Humana, brutal, que me ensinou profundamente muitas coisas e continua me ensinando. Tá aí o CORE dando trabalho. E as pessoas achando que o sistema vai se sobrepor às decisões humanas. Isso não existe. Então, assim, é de um aprendizado profundo. Mas, assim, essa questão da gente hoje ver que é uma tentativa de melhorar a arrecadação em saúde e chamar de UPA aquilo que às vezes ainda não é uma UPA de fato, né? De trazer o SAMU para si, enfim, de adotar essas políticas, tem a ver com recomposição orçamentária da saúde na cidade, né? Essa questão orçamentária é o meu tema principal que eu gosto de fazer, eu aprendi um pouquinho em Brasília, né?
organizar um orçamento para a gente poder. E foi o que a gente tentou fazer em Uberlândia, porque com 30% você não consegue tocar o resto da cidade. Você não faz mais nada, não tem. E mesmo os 30% não está bem organizado. Você precisa garantir a entrega. Gastar em escala de plantão noturna, com serviços que não apresentam o resultado necessário, não tem tomógrafo, não tem leito decente, não tem alimentação decente. Então, você está gastando, mas às vezes o resultado não é bom. Então você tem que organizar todo esse processo. E realmente foi um tempo muito difícil desse processo, que as pessoas agora estão começando a entender com mais facilidade. Né? Alguém teve que pagar a conta, né? E nós pagamos uma conta muito alta, para poder mostrar que tem um sistema que tem que ser organizado. Você não consegue, né? Você está falando de regulação, você está falando de ter equipamento para poder fazer exames básicos. Como é que o médico vai fazer uma definição se ele não tem? Agora, veja, mais um debate. Você viu a crise da SPDM, né? Nós fomos tão criticados na questão da fundação, nosso concurso foi tão boicotado, me lembro de você defendendo a empresa, porque na época já havia definição por substituir a FAEP por empresa brasileira. Eu era vice-líder da Dilma e ajudei a votar a EBSER a nível nacional. Né? Que tem muitos problemas ainda que tem que ser enfrentados, né? Nós estamos vivendo isso no Hospital de Clínica da UFO hoje, né? Essa questão, mas ela está num processo de implementação. E olha que não é mais de 10 anos, né, que nós estamos nesse processo. Então eu ajudei a votar, então eu queria mas aqui naquele momento estava muito difícil. E o debate da terceirização, o negócio estava muito intenso de que nós iríamos, né, e levar para a iniciativa privada, mas a empresa não era uma coisa da iniciativa privada, era uma empresa pública. Né? Então, mas esse debate naquele período era mais difícil, hoje está mais fácil, todo mundo já entendeu, né? E ficou claro que, mais uma vez, será que o princípio público não prevalece naquilo que é importante para a população sobre a honestidade, transparência de como os recursos públicos são gastos? A empresa brasileira de serviços hospitalares, será que não é melhor do que isso? Ela tem muitos problemas. Na UFO, a empresa ela enfrenta uma outra questão que é não respeitar a docência e a academia, ela precisa revisar. Mas aqui, em termos de serviço de assistência, para quem é trabalhador, o trabalhador para ele não muda, o que importa é ele receber o salário, ele ser CLTista pelo menos, ele ter as garantias de CLT, ele ter fundo de garantia. Isso é melhor do que regime jurídico único, que não tem, por exemplo, o fundo de garantia. Né? Você tem a garantia do emprego menos questionável, não é bem verdade, né? Tem que todo trabalhar, jeito você se você está sujeito à demissão por justa causa da mesma forma, mas quando você tem o CLT, ele é muito importante. Ser fundacional, ser empresa não muda, mas para a população, para quem está pagando, é importante. Isso é importante. E acho que isso a população precisa entender e ela precisa defender mais. Quem é a SPDM? De onde ela veio? Quando nós questionamos, por que nós questionamos? Eu estava no sindicato na época. Então, eu saí da graduação, fui ser médica na rede, fui ser sindicalista, fui representar a categoria médica. E lá, foi nessa época que eu entrei na discussão do SAMU, porque a gente transferia os pacientes de Fiorino. Os pacientes às vezes paravam no meio do caminho, você tinha que voltar, porque você não tinha nada para fazer. Né? Às vezes você não tinha nem condições de trasladar, mas era a última oportunidade do paciente poder viver, né? Ou ter alguma assistência digna, né? Até no processo de morte. E foi nessa época que a gente defendeu uma melhoria salarial. A gente saiu de várias crises da dengue, várias epidemias de dengue. Quando eu entrei, nós pegamos uma epidemia de dengue que os profissionais de saúde, especialmente médicos, que ainda tinha médico especialista nas UAIs atendendo, eles simplesmente pediram demissão devido a baixos salários, devido às más condições de trabalho. Eles perderam esperança de organizar núcleos de continuidade de serviço na rede. Até hoje isso é assim. Nós não conseguimos formar núcleos de organização de serviço. Isso ainda está muito na universidade. Né? Tudo bem que eu acho que hoje a cidade realmente tem que se organizar, o município, enquanto Secretaria de Saúde, tem que se organizar na atenção básica. Né? E ela tem que dialogar sim com a universidade, no atendimento, e cobrar da universidade sim o atendimento especializado. É tarefa, para mim isso é muito claro. Então, assim, esse é um ponto fundamental, né? E é mais um ruído que a gente vê daquela época, né? A SPDM foi tão questionada por nossos grupos, pelos grupos da esquerda, pelo sindicato. E olha que a gente tentou fazer licitação de todo jeito, substituir, mas o Ministério Público não permitiu, em hipótese nenhuma, tirar a SPDM daqui. Né? Foi um debate muito difícil, processos respondidos, mas ganhamos processo, mas a SPDM está aí
E com mais problema ainda. Agora, Gilmar, eu ainda tenho outra coisa nessa coisa da vibe do sanitarista, que às vezes a gente acha que muito é atender esses processos de saúde, a gente precisa garantir técnicos exímios, formação adequada de todas as instâncias, atendimento de ponta, quando ele for criado, que lá estejam os profissionais necessários, os equipamentos necessários, que sejamos capazes de renovar. Mas eu toda vez que penso na questão da saúde, por exemplo, na questão da emergência e da urgência, eu vi um dado sobre a diminuição da violência. Dessa violência ainda temos a ascensão do feminicídio e tudo mais, mas a gente tem que pensar sempre numa cidade bonita, uma cidade gentil, com a sua população, com saúde ambiental, com a mesa posta de forma adequada, porque isso diminui a necessidade de busca por assistência. Eu sempre brinquei lá, porque uma vez o pessoal me chamou na UFO para trabalhar com essa questão da residência, urgência e emergência. Eu cheguei a mexer um tempo com isso, depois eu falei que eu não ia voltar mais para esse assunto. Decidi. Mas uma coisa também que você está falando de residência e emergência, eu achei um absurdo. Os alunos da UF não podiam fazer residência nos hospitais de Uberlândia. Era um negócio impressionante do município. No hospital municipal eles não podiam ter acesso. Vamos falar sobre isso. Vamos só terminar essa ideia sobre de que a gente tem que incidir na diminuição da mortalidade por acidente de trânsito, essa tragédia que aconteceu esse final de semana. Apesar de ter tido uma redução, reduziu os homicídios, a violência, porque isso repercute muito lá na organização da assistência, né? A gente precisa ter tempo para organizar as outras frentes, que nós temos uma população envelhecida, demenciando, sozinha, viu? Sozinha, sem filhos. Solidão hoje é... Às vezes com filhos, mas filhos que precisam pôr à mesa, não podem parar seu trabalho para isso. Mas voltando nessa questão da residência, foi bom você lembrar, porque a cidade, naquele momento da gestão, a gente entrou no Mais Médicos. O Hospital Municipal estava lá, vamos criar então um programa de residência no municipal. E os programas de residência médica, eles são gold standard, eles são padrão ouro na formação médica, porque eles incidem isso num treinamento específico. E isso é muito relevante para todas as especialidades. Não é à toa que ele é padrão ouro, não só no Brasil, mas no mundo, né? Claro que não garante que nem sempre as pessoas têm a formação humana necessária, mas a formação técnica, ela deveria ser garantida, né? A formação humana é uma coisa muito mais ampla e que não é só essa exposição que lhe garante que tem essa formação, né? Mas a formação técnica, ser exímio para fazer cirurgia, o paciente não morrer na cirurgia ou da cirurgia, fazendo o procedimento e não morrer dele ou ter complicações dele. Então isso é muito relevante. Escolher farmacologia correta e que o paciente não tenha problemas em decorrência disso, isso é fundamental. Então naquele momento nós criamos 4 programas naquele governo, dos quais eu me orgulho muito, foi muito difícil construir aquilo. Né? E graças ao Padilha, que já estava naquela época lá, que criou esse programa Mais Médico, a gente conseguiu colocar 4 programas no Hospital Municipal, que foi de clínica médica, de ginecologia e obstetrícia, já que era um hospital maternidade, a neonatologia e a cirurgia geral. Ninguém acreditava que a gente ia conseguir. Porque na época, o que eu fiz? Fui em BH e peguei o pessoal de lá para fazer o processo, porque eles estavam fazendo o estado de Minas Gerais inteiro, para diminuir a ociosidade de vagas. Porque fala-se assim, olha... não precisa abrir mais vagas para especialistas, porque tem vagas ociosas. Mas, por outro lado, você não tem o especialista. Essa conta não fecha. Né? Então, a Arengue, a Associação de Minas Gerais, eles organizaram uma estratégia para diminuir esse processo num concurso concentrado. E isso facilitou para que prefeituras... unidades de assistência hospitalar que não tivessem ligadas ou linkadas a escolas federais ou universidades ou instituições de ensino pudessem fazer o processo seletivo. E isso foi ótimo, porque envolver a prefeitura no processo seletivo para residência é muito complicado. E então a gente criou por meio disso, e assim, quem emite o certificado não é a prefeitura, é o MEC. Se você cadastrou o programa de residência... A residência é federal. Eu não faço nada, é o MEC. Ele quer saber o seguinte, você vai ofertar tais estágios? Beleza, está liberado. Entendeu? Foi isso que nós fizemos. O mais difícil foi clínica. Por quê? Porque nós não temos, por conta da falta de formar carreira, ter gente que fique a vida inteira e que goste de estar na prefeitura. Então, por que não gostamos? Por que o médico, o enfermeiro não consegue ficar na prefeitura, nuclear e organizar serviço?
Então, nós não tínhamos pessoas que organizaram serviço na pneumo, claramente na cardio, na nefrologia, tudo isso é muito fragmentado. Então, eu não conseguia abrir o programa de clínica médica sem pedir ajuda lá na UFO. O da cirurgia foi mais engraçado, porque da cirurgia eles queriam, pelo amor de Deus, me manda os residentes que você aprovar, porque eu quero ir para o hospital municipal operar com a minha galera lá. E outra coisa, quando você agrega residentes na agenda do hospital, você dilui a quantidade de plantões por residente. A UFO sempre é questionada sobre isso, sobre a quantidade de trabalho que é ofertado para cada residente, e começa a dar muito problema, inclusive ruídos trabalhistas. Né? Então, assim, a residência foi muito interessante, mas foi a primeira coisa que o Gladstone fechou. Foi o privado não vai acabar, mas muito forte. E nós estávamos vivendo um tempo, né, de queda da presidenta Dilma. Que nos afetou, inclusive, na organização orçamentária. Mudou totalmente, né, o processo. Né, na metade do processo a gente tem um golpe. Exatamente. Que a presidenta Dilma cai, entra um novo governo, né, o golpista, que aí estrangula, né, o Sistema Único de Saúde também a nível nacional. Ele começa, né, a ter impactos e que realmente refletem aqui. Né? Mas e como é que você vê essa questão hoje? Né? Como é que a gente pode, né, que o governo federal trabalhando cada vez mais na questão do especialista, mais recursos, as UPAs agora com mais recursos para poder construir equipamentos. Como é que esse debate agora está acontecendo também na universidade, desse processo? E a prefeitura, por causa do dinheiro, ela tem que se adequar a esse novo modelo, né? Eu só quero finalizar uma ideia em relação à residência, porque isso foi uma coisa que eu me empenhei muito. Eu estava grávida, né, da Carolina, quando eu estava mexendo com isso. E é o seguinte, qual era o custo dos programas de residência para o município? Quem pagava a bolsa era o Ministério da Saúde. O concurso era feito na arengue, vinha um dinheiro de volta por causa disso. A universidade, especialmente o programa de cirurgia, adorava, a gineco e a obstetrícia também. Não havia uma rejeição. A clínica médica enfrentava maiores problemas porque não tem espaço físico na UFO. Então, levar mais gente para lá é difícil. Nós não temos espaço físico na UFO, é preciso ser dito isso. Precisamos reorganizar aquilo. Quem emitia o certificado era o MEC. Por que fechar? E um outro detalhe, quem esteve comigo naquele processo de formatação dos programas de residência, os líderes dessas 4 áreas, o tanto que eles ficaram empolgados, eles ficaram felizes, eles tentaram conversar com o novo secretário de saúde. Eles eram aliados históricos, foram companheiros históricos na universidade e não conseguiram sentar à mesa com o novo secretário de saúde para reivindicar a manutenção dos programas de residência. Então, isso foi um balde de água fria. Né? Então, para encerrar essa visão, que é um processo, e que engatando nessa conversa, né, desses anos, né, mexendo com isso e com essa luta toda, e o que eu penso de futuro. Ficou claro, nós precisamos, né, que a sociedade compreenda como são os gastos, que quando ela pleiteia que tenha Monjaro lá no postinho para ser distribuído, alguém paga por isso, e somos nós que somos os pagadores de impostos, tá? E o Paraguai penando porque não tem um sistema de saúde, né? O mundo inteiro fala disso, porque todos estamos interessados nesse processo. Todo mundo fala do sistema americano, fala do sistema inglês, compara essas duas nuances, né? Então, acho que esse é o grande ponto. E que significou uma vitória para o nosso grupo, a questão das UPAs, do reconhecimento como política pública, não só uma política de governo, mas uma política de Estado bem-sucedida, que ocupa vazios, que é importante, né? Agora, em relação à universidade e à organização, na universidade precisamos avançar muito, porque a universidade vai continuar sendo a formadora de especialistas. Sim, porque é ali que está, né, os quadros das pessoas que vão trabalhar na rede, né? Eu fui questionada em algum momento por pessoas diretas, mas você não tem formação de sanitarista, mas toda essa trajetória que eu estou te contando aqui pertence ao artigo 6 da lei que cria a carreira de sanitarista, né?
e desses anos de luta e da luta que ainda continua, porque eu nunca acreditei que só alimentar as unidades de atenção de médicos da atenção básica vai resolver o problema. Você precisa de especialistas, especialistas bem informados, especialistas com atenção humanitária. A universidade sempre foi isso. A gente não pode criticar a universidade, porque a universidade faz isso, mas ela pode melhorar. Então, quando você cria um ambulatório na universidade, você precisa de profissionais que tenham essa sensibilidade para aquela doença. Hoje está muito na moda falar em doenças raras, e esse é o ponto que está lá, porque tem portaria definida, né? O Padilha definiu isso. Mas isso significa também capacidade diagnóstica, que passa por testes genéticos, testes laboratoriais sofisticados, e não só isso, oferta de medicamento. Para aquilo que há medicação, precisa ter, então, já que existe uma portaria para identificar doenças raras, você precisa trabalhar a linha de cuidado inteira, não basta uma parcela, né? Mas é uma grande vitória para nós, que ficamos na universidade com um conjunto de pacientes que ninguém quer. Ninguém quer quem é esse ninguém quer? A atenção básica, ela precisa de uma ajuda para poder gerenciar aquele problema de saúde, e a saúde privada não quer aquele caso, ela não tem uma linha onde esse paciente trafega, ela faz inserções pontuais, então esse paciente volta para nós. E hoje é um descompasso que eu queria voltar a falar dessa questão da urgência e emergência, quando eu desembarquei. Vamos diminuir a violência urbana, vamos diminuir a violência no trânsito, a violência doméstica, vamos diminuir isso, para que a gente possa crescer também nessa outra esfera. A universidade está precisando de reformular o que ela tem de vida ambulatorial. Um hospital daquele tamanho não dá mais, não comporta no Amélio Marques. Outra coisa, só o curso de medicina é um prédio da década de 50, lindo, nós amamos ele, nós queremos mais. Nós queremos um prédio de 8, 10 andares, um só para mim, já aviso, para reumato, reinar, com esse mundo de fibromialgia que nós temos aí para enfrentar. Fibromialgia aumentou, né? Agora tem uma legislação específica a nível nacional também, né? Mas não é a UFO que faz. A fibromialgia está para a atenção básica. Nós temos que instrumentalizar a atenção básica. Mas te falo, Gilmar... Mas quase todas as doenças que você tá, raras aí, estou acompanhando um pessoal que tem problemas, não me... Mas fibromialgia não é raro. Fibromialgia é 10% da população. Isso não é raro. E fibromialgia tem uma outra questão. Vamos mudar os determinantes sociais? Vamos pensar nessa cidade melhor? Vamos pensar em trabalhar menos, redução da jornada de trabalho? Isso incide sobre fibromialgia. Vamos oportunizar o povo poder fazer academia? Não só academia, exercício ao ar livre, ter tempo para cuidar do seu filho, ter tempo de fazer uma alimentação saudável. Isso incide na fibromialgia. Não é a atenção da reumato, não. A reumato cuida de um outro grupo de doenças muito graves, que tem CIDs específicos. Uma delas muito famosa é o lúpus, tá? Que quando não tratada mata. Tá? A fibromialgia é uma outra conversa. O lúpus também é a questão... pressão, questão psicológica também afeta, né? Afeta, mas tem uma organicidade específica. Não tratou, vai para diálise. Entendeu? Não, o aspecto social ele é relevante, mas ele pode ser entendido como secundário. Ele não é claro que se você não tem acesso à medicação, você não ter a rede de apoio, afeta qualquer doença, não só o lúpus. Mas nós estamos falando de um grupo de mulheres. O lúpus é uma doença que incide mais no grupo das mulheres, né? Então, mas eu quero voltar na defesa da universidade. A universidade pode melhorar, mas ela precisa de apoio estrutural. A faculdade de medicina pública precisa ser defendida. Como eu defendi quando eu fui sindicalista, que precisava trabalhar e respeitar o médico, eu era sindicalista e representava os médicos, precisava melhorar a massa salarial dele para fixar na UAI, precisava ter carreira, tudo isso foi perdido, já não tinha, né, piorou, agora há uma insegurança em relação à SPDM que está aí. Mas hoje, como funcionária pública da Universidade Federal de Uberlândia, da qual eu me orgulho imensamente, eu adoro ser docente, eu adoro estar lá, tenho meu vínculo IBSER, né, eu sou UFO, e agora é HU Brasil, né? O IBSER se transformou em HU Brasil para se tornar mais fácil de falar. Eu atendo reumato como HU Brasil e sou da docência de reumatologia. Sirvo a outras coisas lá também. Então, assim, desse ponto de vista, a gente precisa reestruturar a atenção ambulatorial. Porque hoje, internar ninguém quer. A gente não precisa deixar longamente internado, como já foi no passado. Hoje as propedêuticas são muito mais fáceis. Nós temos que transformar aquela realidade ambulatorial, modernizá-la e garantir que tenha equipes para fazer. Porque se você tem muito médico na atenção básica, não tenha dúvidas, vai ter diagnóstico. Nós somos um país enorme. Só Uberlândia de 700 mil habitantes. Então, quando você tem essa atenção organizada, você vai ter mais diagnóstico de doença diferente, que você não oportunizava ter. E você precisa ter para onde
A pessoa fala que a pessoa está adoecendo mais, não é porque está adoecendo mais, é mais porque agora as diagnóstico. pessoas têm mais diagnóstico, Mais é lógico que oportunidade. vai ter. Claro. Então a gente precisa garantir isso à nossa população, sabe? E eu acredito nisso, nessa reorganização nesse sentido. Então, quero agradecer nessa possibilidade dessa conversa. Vamos ter outras oportunidades, né, de dialogar, porque acho que a saúde ela é essencial, né, para a população. A gente precisa melhorar cada vez mais. E eu já estou com meus cabelos brancos, né, nós estamos aí com o movimento, né, Cabeças Brancas, Raízes Vermelhas. E nós precisamos cuidar também desse pessoal, não é? Você também falou, né, ao longo aí desse diálogo, né, de que a população está envelhecendo e nós temos que ter cuidado. Ele não vai ser internando essas pessoas, né? Ou nós precisamos ajudar as famílias a cuidar dessas pessoas, não é? Porque a família, se uma pessoa está doente, eu falo isso porque passei 5 anos, né, com meu sogro, né, nos últimos 5 anos com Alzheimer, então é uma coisa, a família, né, e a gente ainda tinha uma certa condição de ter gente para nos ajudar. Agora, quem não tem, aí é terrível, né? O último ponto que eu gostaria de resgatar, e aí eu quero pegar na sua alma docente. Você me contou que tem 10 anos que você exerceu chão de fábrica. Na escola mesmo. Nós fomos tão atacados, né? A docência foi tão atacada. É claro que a docência, ela se renova, né? Sabe o rio que se vai, o rio que vai? A docência também é isso. E a docência, ela se renovou. Quando eu penso como docente da área médica, Gilmar, a docência, em qualquer área, ela se repagina, ela tem seus novos significados, ela tem seu papel na sociedade. E atacar a docência médica não é uma boa estratégia. Sobretudo a docência médica que está lotada nos hospitais universitários brasileiros. Temos que oportunizar, repensar esse local, porque afinal de contas é um palco importante de formação de especialistas e de pessoas que vão organizar o sistema nos próximos anos, nas próximas décadas. A UFO, o programa de residência médica da UFO, tem outros programas hoje em hospitais privados, mas o principal programa, que agora são 700 estudantes de graduação, mas são mais de 250, ora chegando a 300 estudantes de residência médica. É o principal aparelho formador de pessoas que vão atender no público e no privado, que vão ser gestores, que vão estar em diversos pontos da assistência. Então a gente precisa pensar isso com mais carinho. Sabe? Então esse é um recado muito importante. Juliana, um dos grandes debates que a gente enfrentou, e aí essa semana voltamos a ouvir, né, uma deputada federal que é contra o SAMU, né, que veio, né, dizendo que ele atrapalha, e a gente sabe que o que ela queria e sempre trabalhou foi para montar uma empresa privada aqui para ganhar dinheiro em cima, né, do transporte de pessoas, né? Mas nós sempre defendemos e vamos continuar defendendo que o SAMU ele é extremamente importante, como você colocou, a regulação. Não é só a ambulância que leva as pessoas, é exatamente a ambulância vai levar as pessoas para algum lugar que alguém já fez um diagnóstico, já orientou e ao mesmo tempo já leva a pessoa para onde de fato ela precisa ir. Não é? Então essa luta, como você colocou, ele não acabou com o trabalho do bombeiro, né? Tem espaço para os dois, né? Quando alguém fica preso nas ferragens, o bombeiro está lá, né? Então você tem espaços para ambos, né? Então o SAMU ele é fundamental e importante, né? Ele regula, ele organiza, então ele não cria transtornos, né, para o processo. E enfrentar isso é muito difícil, né? É muito complexo, Gilmar. A sociedade precisa entender o seguinte, quando um grupo de pessoas pensa como que vai organizar as finanças, como ela vai ordenar as finanças, ela primeiro precisa ter a meta de que isso é para servir alguém. Servir pessoas ou servir o mercado? É atravessar por lucros empresas? É oferecer lucros para empresas? É permitir que determinados grupos apareçam na Forbes como grandes gestores? A quem interessa isso? Com ganhos não claros de gerentes e que tem baixo compromisso com assistência real e com o trabalhador na ponta, com baixos resultados, com baixos compromissos com o paciente, com o usuário que é a porta do sistema de saúde, que a gente teve isso também, né? ONGs da cidade, que aparecem na Forbes como grandes gestores. Na verdade, o que nós queremos é justiça na atenção à saúde, justiça e transparência na disposição do recurso. E o SAMU, ele é uma estratégia que se insere nisso, de ofertar à população o que lhe é de direito e com justiça, né? Que chegue o mais rápido possível
para garantir a garantia da vida, que acho que esse é o ponto final e que marca uma diferença entre os grupos. Acho que esse é outro ponto. Um outro ponto, falando sobre essa questão da relevância do que é público e do privado, é também nessa questão da formação da educação de nível superior na área da saúde, medicina, enfermagem, todas as áreas que são concernentes e hoje que a gente divide papéis e que são muito importantes, né? A IPSER mostrou isso. O hospital de clínicas hoje, então quando o paciente chega do SAMU para urgência e emergência, ele tem enfermeiro esperando, ele tem médico esperando, mas nós temos bem mais pessoas agora. Além de um administrativo potente que o Estado forneceu para poder fazer a gestão e garantir que aquilo seja execuível, né? Não com o objetivo meramente de lucro, não é isso, mas que seja execuível orçamentariamente, né? E que a gente possa organizar e garantir justiça de atendimento e que tenha um insumo necessário para todos, não só o esparadrapo, mas a tomografia. Torçamos para que a gente possa trazer a robótica para o nosso hospital, para que isso seja realidade para o paciente que está na fila do SUS também. Ele também tem fisioterapeuta, ele tem fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo é um profissional tão raro. Hoje nós temos um por andar praticamente. Nós temos fisioterapeuta, nós temos nutricionista, nós temos serviço social, nós temos uma cadeia de gente que está implicada no cuidado da saúde e que já pensa na melhor estratégia de deshospitalização. Então, quando a gente pensa no hospital universitário, e tomara que esse reconhecimento venha, a gente tem que construir o reconhecimento dos hospitais universitários com os papéis que lhe couberam historicamente e que não foram adequadamente reconhecidos, não só na formação de recursos humanos, mas na assistência mais justa e humanitária, que a gente tenha essa rediscussão, porque é no espaço público da formação que ocorre o principal em termos de formação de saúde no Brasil.